Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Olá, muito boa tarde. Estamos mais uma vez aqui numa segunda-feira, às 17h31, 10 de novembro de 2014, em mais um programa da série Saúde em Dia. Eu, Dr. Ângelo Pavim, há mais de 30 anos médico aqui em São Caetano, tenho o prazer de conduzir o programa, tá? Muito mais como um ouvinte, muito mais como sequenciador do que para um próprio médico, tá bom? Saúde em Dia, segunda-feira, 10 de novembro de 2014. Boa tarde. No programa de hoje, vamos falar de um assunto que recentemente deixou a cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, em estado de alerta. E São Paulo também já registrou alguns casos. É o caso do vírus chikungunya. Chikungunya. Para explicar melhor sobre o assunto, recebo o médico clínico geral, Dr. Pedro Paulo Faria. Muito boa tarde, Dr. Pedro Paulo. Boa tarde, Dr. Ângelo. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com o senhor e obrigado pelo convite. Eu que agradeço, tá? A sua prontidão em aceitar o convite da nossa produção, viu? Tá bom? Tá bom. A partir de agora, todos vocês que estão do outro lado da telinha, por favor, já podem começar a mandar as suas mensagens, as suas perguntas. O Dr. Pedro Paulo vai estar aqui pronto para pegar e respondê-las, tá bom? Bom, Pedro, a partir de agora, posso te chamar de Pedro? Claro. Tá? Ângelo, Pedro, tá? E vamos tentar brindar os nossos ouvintes aqui, tá? Os nossos internautas com alguma coisa sobre o vírus chikungunya, tá bom? Bom, doutor, o que é chikungunya? Qual a sua origem? Esse nome meio gozado, né? Africano, com índio, com... Não sei o que é esse negócio aí. Chikungunya é uma doença que ela foi primeiramente diagnosticada na região da Tanzânia, que é uma região da África, por volta de 1952, 1953. Esse nome chikungunya, que é um nome muito peculiar, é o nome do dialeto da Tanzânia. E ele significa aquele que se encolhe, por causa dos sintomas da doença que a gente vai falar mais tarde. Entendi. E a origem, então, teve origem exatamente nessa região? Sim. Os primeiros casos que foram identificados lá nos anos 50, nessa região da África, na Tanzânia. E gozado que já faz muito tempo, então, 1950, 52, e agora que o negócio está... Sim, é porque, assim, desde os primeiros diagnósticos, a doença ela ficou latente por muito tempo. Tá. Ela voltou nos anos 90 e lá por volta dos anos 2000, em torno de 2005, teve uma grande epidemia na Índia. E da Índia ela passou para a Europa. Em 2007, se eu não me engano, foi para a região da França e 2010 para a Itália. Sempre assim, na época de verão, na época do verão europeu. Então, essa latência seria como se o vírus ficasse congelado, a doença ficasse congelada um determinado tempo. Quer dizer, um espaço de tempo onde não houve muitas doenças assim em relação ao mundo. Isso, onde não houveram muitos casos diagnosticados. Perfeito. Quer dizer, não que não houveram casos, mas diagnosticados, né? Perfeito. Ela pode ser transmitida também pelo mosquito Aedes aegypti? Sim, essa é a característica dela aqui no Brasil que mais nos preocupa. Por quê? Porque, na verdade, ela pode ser transmitida tanto pelo Aedes aegypti como o Aedes albopictus. São dois mosquitos que a gente tem por todo o território nacional. E, principalmente, o Aedes aegypti que mais nos preocupa, porque ele é o mesmo transmissor da dengue. E, como a gente sabe que a dengue é uma epidemia aqui no Brasil, da mesma forma que a dengue é uma epidemia, a febre chikungunya também pode se tornar uma epidemia da mesma forma que a dengue, porque elas possuem o mesmo transmissor, que é o Aedes aegypti. E esses são os dois mosquitos, é isso? Sim, aqui na direita o Aedes aegypti e na esquerda o Aedes albopictus. O mais comum aqui no Brasil é o Aedes aegypti, mas a gente também tem o Aedes albopictus circulando no território. Perfeito. E quais seriam os seus sintomas? Eles lembram a dengue ou não? Não tem nada a ver com a dengue? Sim, no período agudo da doença é quase... é muito difícil a gente falar se é dengue ou se é febre de chikungunya. Por quê? Porque são os mesmos sintomas. Geralmente, assim, o período de incubação da doença, que é aquele período que que o mosquito pica ela até ela manifestar os primeiros sintomas,
A duração é em média de 5 dias para a doença se manifestar, mas pode ir até 14 dias, tá? A primeira manifestação geralmente é febre. E nesse período que ela se confunde com a dengue. Porque na dengue também a gente tem um quadro de febre, geralmente febre alta, pode ir até 40 graus. Puxa vida. Tá? Mas um diferencial do chikungunya para dengue é que o chikungunya ele dá intensas dores articulares. Daí que vem o nome chikungunya, aquele que se encolhe. Porque as dores são tão intensas que o paciente ele fica encurvado e fica às vezes até impossibilitado de caminhar, de andar, devido a tanta dor que ele tem. Acho que nós temos algumas fotos que já estão passando, Sim, né? então, essa foto aí é para mostrar as dores articulares, né, que são intensas e que é a característica da chikungunya, que a dengue não tem tão exuberante igual o chikungunya. Tá. E também, do mesmo jeito que na dengue também tem, na chikungunya também pode ter um quadro de racho cutâneo, que a gente chama na medicina. O que é isso? É vermelhidão na pele. E a gente observa aqui, ó, que tem até a marca da sandália dele, porque a pele fica inteira vermelha. Entendi. Isso é muito comum. Além desses sintomas, que são os mais comuns, que é febre alta, pode chegar até 40 graus, dores articulares e racho cutâneo, esse racho pode durar até uma semana. Ele ainda pode ter edema de articulação, pode ter um quadro, algumas pessoas relataram. Edema inchaço. Inchaço. Isso, inchaço de articulação. Tá. E além disso também pode ter quadro de conjuntivite, que é o olho ficar bem vermelho, e dores pelo corpo todo. Bom, pelo que eu vejo aqui, então, ele seria facilmente confundido com uma série de doenças, né? Quer dizer, se for em relação à articulação, um reumatismo, se for em relação a um vermelhidão na perna, uma flebite, merisipela, quer dizer, por que eu estou falando esse montão de coisa? Uma febre geral? É para conscientizar os nossos amigos que estão em casa, nossos internautas, mais uma vez, a buscar seu médico de confiança, não é verdade, doutor? Sim, é muito importante, porque o médico ele vai saber identificar, ele vai saber diferenciar, fazer o diagnóstico diferencial de todas essas doenças. E isso é muito importante. Porque um erro aqui é um erro em todo o diagnóstico, é um erro erro de tratamento, é um erro de prognóstico, é um erro que pode comprometer o futuro da pessoa. Ou seja, as pessoas menos avisadas que vão a uma farmácia e pedem lá, às vezes não é nem ao farmacêutico, né? Pede ao balconista, né? Um remedinho lá para a febre, está completamente errado, né? Sim, quer dizer, sim. busque o seu médico de confiança, Sim. seja ele qual for, aonde for, que eu acho que vai estar um pouquinho mais bem servido, né? Aí depois vai na farmácia e compra o remédio, né? Com certeza, isso aí. E como é que é feito o diagnóstico da doença, doutor? O diagnóstico da chikungunya, ele é primariamente um diagnóstico clínico. Daí a importância que o senhor falou de buscar o médico. Você vai buscar o médico vai perguntar se você frequentou alguma área onde essa doença está em epidemia, está se alastrando. E além disso, ele vai perguntar e vai fazer o exame físico para ver o quadro articular, o racho cutâneo, a febre. Então, assim, o diagnóstico, ele é um diagnóstico primariamente clínico. Existem diagnósticos laboratoriais também. Mas, assim, o tratamento da doença não depende do diagnóstico laboratorial. O diagnóstico clínico já é necessário já para começar o tratamento, para dar as devidas precauções para o paciente. O paciente com chikungunya, ele necessita de internação ou não? É um paciente não, a chikungunya ela é muito semelhante à dengue. Só que assim, a gente considera que a chikungunya ela é mais leve, ela proporciona, ela faz quadros mais leves que a dengue. Porque a dengue tem a chance da dengue se tornar hemorrágica. A chikungunya já não tem essa chance. Daí, a mortalidade por pessoas que pegam chikungunya ser menor do que a da dengue, tá? Perfeito. Assim, agora duas faixas etárias que deixam assim, o médico mais em alerta em relação à chikungunya, que são as pessoas muito idosas, com comorbidades, e os bebês muito novos, abaixo de 1 ano. Os dois extremos. Os dois extremos da população. Essas pessoas, o médico tem que ter um pouco mais de cuidado ao cuidar desse tipo de paciente com chikungunya. Entendi. Existe alguma contraindicação? Porque na dengue nós sabemos que é contraindicado o uso de AS, exatamente por causa de hemorragias digestivas e tudo mais tal. Na chikungunya também existe isso ou não? Não, na chikungunya não tem essa contraindicação justamente porque a chance da chikungunya se tornar hemorrágica, não existe essa chance. Perfeito. Então assim, na chikungunya não tem problema. É anti-inflamatório, AS, só que sempre procurar um médico. Nunca tomar antes de procurar um médico. Existe algum órgão mais afetado
como na dengue, por exemplo, ou também não? É como um todo, as dores articulares é que prevalece? Fígado, baço, intestino? Não, nada. Não, a característica fundamental são as dores articulares. E o rastro cutâneo? E o rastro cutâneo. E febre alta? Isso, e febre alta. O paciente pode vir a permanecer com as dores por meses? Sim, essa é uma outra característica da febre de chikungunya. Foram relatados casos, não são em todos os pacientes, mas foram relatados casos de pacientes que mesmo após o término da doença, permaneceram com dores, principalmente articulares, por até 1 a 3 anos. Nossa, puxa vida. Já pensou ir para uma farmácia todo dia pegar alguma coisa? Vai no médico, pessoal, vai no médico. Só para deixar um pouquinho mais claro aqui para eles, nós falamos assim, na apresentação, casos, que existem muitos casos, do vírus chikungunya, né? Isso. Então nós temos os vírus e as bactérias. Então, vamos explicar um pouquinho sobre vírus, por exemplo. A gripe, ela é um vírus ou bactéria, doutor? Então, a gripe é um vírus. Isso. Daí a importância da gente saber isso por causa do tratamento. Isso. Como a chikungunya é um vírus, não tem necessidade de antibiótico, tá? Isso é importantíssimo a gente ressaltar aqui. Então, assim, por isso a importância de ir no médico, para ser feito um diagnóstico correto, para seguir um tratamento correto. E se manter um medicamento de cabo a rabo, vamos colocar assim, né? Isso. Do começo ao fim, alguma coisa linear para que haja um sucesso permanente em relação a isso, né? Exatamente. O senhor estava me dizendo um pouquinho antes da gente entrar que foram diagnosticados aqui ultimamente mais de 800 casos, é isso mesmo? Isso, em outubro eu peguei um dado do Ministério da Saúde que mais de 800 casos já foram diagnosticados. Não necessariamente feito um diagnóstico laboratorial, mas um diagnóstico clínico. Puxa, isso a nível de Brasil. Isso a nível de Brasil. Daí a importância da gente alertar a população quanto a essa doença. Por isso que nosso programa de utilidade pública, e realmente o primeiro alerta é fazer com que as pessoas entendam que existem mais coisas que podem provocar febre, senão uma gripe, um negocinho aqui. Com certeza. Um novo, aqui para todos vocês, é o vírus chikungunya. Já temos uma pergunta, tá? Márcia Sampaio, de São Caetano. Márcia Sampaio. Obrigado, Márcia. Continua aí com a gente, tá bom? Obrigado pela pergunta. A mulher grávida pode transmitir o vírus para o bebê? Boa tarde, Márcia. Obrigado pela pergunta. Essa pergunta é muito importante. Por quê? Realmente, existem casos na África que houve a transmissão vertical, que a gente chama, que é da mãe para o filho, durante a gravidez. Então, o que aconteceu? A criança nasceu e teve todo o quadro da chikungunya. Assim, a criança não reclama de dor articular, mas ao exame se percebe, e principalmente percebe a febre e o rastro, a vermelhidão da pele. No próprio nascimento dela, ela já nasce assim ou ela já evolui? nasce infectada. Poxa, Já nasce infectada. Que coisa. Bom, nós vamos para um breve intervalo, um minutinho, e nós voltamos já já. Eu, doutor Anjo Pavinha aqui, e junto com a gente aqui, nada melhor do que o doutor Pedro Paulo Faria, médico clínico geral, que está nos brindando sobre o assunto vírus chikungunya. Aguarde um pouquinho aí, isso é possível aqui na Web TV São Caetano. Programa Saúde em Dia. Um minutinho, voltamos já já. Tchau, não vai embora, hein? Tchau, tchau. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches, salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Olá,
Estamos voltando aqui no nosso intervalo, breve intervalo aqui, tá? Isso é possível aqui na Web TV São Caetano, programa Saúde em Dia. Eu, Dr. Ângelo Pavim, mais uma vez aqui com vocês, no programa Saúde em Dia. Todas as segundas-feiras, às 17h30. Hoje, com o assunto vírus chikungunya. E quem está conversando aqui com a gente é o clínico geral, Dr. Pedro Paulo Faria, que está desvendando os mistérios da chikungunya. Olha só, um país da África, né? Não é isso aí? Tanzânia. Da Tanzânia, tá? Tanzânia. Muito legal, muito bacana. Bom, e me fala uma coisa aqui, Pedro. A doença ela pode levar o paciente à morte? Eu sei que é meio chato de falar de uma morte e tal, já que é menos que um Aedes aegypti, pode provocar uma dengue, mas em caso geral, você conhece algum caso que possa ter entrado em óbito? Então, doutor Ângelo, assim, há relatos na literatura de casos com morte, mas são casos, assim, muito raros e geralmente em pacientes mais idosos com comorbidades de saúde, ou seja, o paciente que já tinha algum problema cardíaco, já tinha algum problema pulmonar, aí pegou a chikungunya, descompensou os problemas dele, aí veio a falecer. Então, assim, essa doença é muito raro ela ser letal, tá? Tanto que, olhando assim, lendo, você percebe que a letalidade dela é 1% e a da dengue é de 2%, tá? O dobro. Então, é muito baixa. Bom, mas de qualquer forma, ela pode, como você disse agora, pode descompensar o paciente em outros problemas que ele possa estar tendo, e essa descompensação é que pode levar à morte. Já temos outra pergunta no ar. Tiago de Diadema. Obrigado, Tiago. Continua com a gente aí. Programa Saúde em Dia, hein? Tenho familiares no Nordeste. E nas festas de fim de ano vou visitá-los. Nordeste. Quais precauções devo tomar? Tiago de Diadema. Tiago, muito importante sua pergunta. Obrigado pela pergunta, obrigado por estar nos assistindo. O que é importante? É importante não ter contato com mosquito. Mas como você vai fazer isso? Principalmente, assim, medidas de proteção individual. É o uso de repelente. Uso de camisa manga longa, de roupa que cubra o corpo, para evitar o máximo possível o contato do seu corpo com o mosquito. Ou mosquito Aedes albopictus ou Aedes aegypti. Perfeito. Nisso ele vai tentar coibir um ou outro. E outro, né? Um e outro. E é possível haver algum tipo de epidemia da doença no Brasil? Então, essa é a maior preocupação do Ministério da Saúde, tanto que os casos, se você for olhar desde o começo do ano até agora, em outubro, já aumentaram bastante. Tudo isso relacionado ao Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue e também transmissor da febre de chikungunya. Daí o alerta para a população da importância de não deixar os criadouros, de evitar locais onde possa se acumular água, porque o principal local de criação dos ovos da dengue é na água parada, né? Isso, em água parada, exatamente. Perfeito. Uma outra pergunta no ar. Sandro da Vila Guilherme. Obrigado, Sandro. Continua com a gente aqui. Web TV São Caetano, programa Saúde em Dia, hein? Tá? É possível a pessoa contrair chikungunya e dengue ao mesmo tempo? Sandro da Vila Guilherme. Obrigado, Sandro, pela pergunta. Já foram relatados casos de co-infecção de dengue e chikungunya. Daí a importância de, se começar os sintomas de febre alta, dor articular, aí no caso da dengue, dor nos ossos, dor retroorbitária, de procurar um médico para ter o devido tratamento. E o médico fazer o seu diagnóstico diferencial, e saber exatamente. E entrar com o tratamento mais adequado, já que de um é de um jeito, outro é do outro jeito, né? Exatamente. Perfeito. Bom, falamos uma série de coisas, agora, como é que seria o tratamento disso? E como prevenir, né? Você já começou a falar aqui, tá? Mas qual seria o tratamento e qual a prevenção da doença ou das doenças? O tratamento da febre chikungunya, a gente fala que é um tratamento de suporte clínico. O que é um tratamento de suporte clínico? É oferecer bastante líquido, bastante hidratação para o paciente. Se ele tiver com febre, prescrever os antitérmicos. Se tiver com dor, prescrever analgésico. Então, assim, por quê? Porque não tem nenhum tratamento contra o vírus. Contra o vírus não tem. Então, assim, é um tratamento sintomático mesmo. E quanto à vacina, ainda não existe vacina. Tem vacina em pesquisa, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Mas ainda não tem vacina e não tem nenhuma medida eficaz, nenhuma medicação contra o vírus.
Então, assim, o tratamento é clínico mesmo. É suporte sintomático e repouso. Sintomático e repouso. Também em quadros de dores articulares muito intensas, o paciente pode pôr compressas de água fria, gelo nas articulações, tudo isso para ajudar a melhorar os sintomas. Perfeito. Pode existir reincidência dessa doença? E quais as complicações, se é que existem, né? Essa pergunta é muito importante. Reincidência, se a pessoa pegou uma vez chikungunya, ela não vai pegar de novo, porque o corpo produz anticorpos contra o vírus. Diferente da dengue, que a dengue você pode pegar de novo. Por quê? Porque a dengue tem 4 sorotipos diferentes. Então, assim, se você pegou um, você pode vir a pegar outro. Na chikungunya, não. Na chikungunya só tem um vírus, um tipo de vírus chikungunya. Se você pegar ele uma vez, você não vai ter mais... Você vai estar resistente. Você vai ficar resistente à doença da próxima vez. Poxa, é importante. E existem casos relatados de reincidência? Não, porque não tem como ter reincidência. Nenhuma? Não. Tá. Catarina da Vila Gerte. Obrigado, Catarina. Tá? Continua com a gente, tá bom? Doutor, em São Caetano há casos dessa doença? Existe algum relato de algum caso de chikungunya em São Caetano? Boa pergunta. Ainda, pelo menos nos dados do Ministério da Saúde, não temos nenhum caso aqui na cidade de São Caetano relatado. Importante, Kelly. Vamos continuar assim, né? Por isso a importância de alertar a população para sempre procurar o médico, porque às vezes pode ter algum caso que ainda não foi relatado, que ainda não foi diagnosticado, não foi feito o diagnóstico, entendeu? Daí a importância de ir no médico para observar sintomas, para ter um diagnóstico correto. Existe algum exame que possa ser feito para o diagnóstico dessa doença? Existe um exame laboratorial que chama ELISA IgM. Tá. O que esse exame procura? Ele procura os anticorpos que o corpo produz. Geralmente esse exame ele fica positivo após o 5º dia da doença e ele pode permanecer até 3 meses positivo. Tá. Outra pergunta no ar. Antônio Moraes de Santo André. Antônio Moraes. Obrigado, Antônio. Continua aqui com a gente, tá? Doutor, deixar água parada em vasos de planta pode causar a proliferação desse inseto? Qual dos dois, né? Antônio, obrigado pela pergunta. Sim, da mesma forma, os métodos de prevenção da febre de chikungunya são os mesmos métodos da dengue, porque o vetor de transmissão das duas doenças é o mesmo. Então, assim, evitar água parada. O que é evitar água parada? Não deixar acumular água em pneu, não deixar lixo exposto na rua. Nos vasos, né? Aqueles exatamente. pratinhos que ficam embaixo, né? Isso. Tomar todas essas cautelas para evitar a proliferação desse mosquito. Esse mosquito, então, ele faz... o fator de proliferação dele é igualzinho da Aedes aegypti? Ou não? Ele se prolifera na água também? Não. Sim, o mosquito é o Aedes aegypti, que é o vetor. Isso. Ou Aedes albopictus. Tá. Aí ele deposita os ovos na água. Os dois. Isso, os dois. Os dois, isso, tá. Eu acho que é isso que ele estava querendo saber. Né? Ah, entendi. Então, não, os dois depositam na água. Sim. Os dois crescem a partir da água e depois eles se transformam... Geralmente no período do verão, no período onde é mais quente. Tá. Que aí se transformam em mais mosquitos. Aí o mosquito pica o ser humano contaminado, se contamina e pica outro ser humano e contamina o outro ser humano. Ou seja, só depois o médico vai poder saber se foi um ou se foi outro. Mas até então, o vetor, entre aspas, é o mesmo. Vai dizer, quase, né? Não é o mesmo exato, mas é um mosquito que se proliferou na água e foi depositado lá. Quer dizer, tem que se prevenir exatamente da base mesmo, senão não vai ter problema. Exatamente. Temos outra pergunta no ar. Fabiano da Vila Maria. Obrigado, Fabiano. Programa Saúde em Dia. Continua com a gente, hein? Doutor, caso essa doença vire epidemia em São Paulo, os hospitais conseguem diagnosticar logo de imediato? Então, Fabiano, obrigado pela pergunta. O diagnóstico é clínico. O diagnóstico é basicamente clínico. Tem que ir no médico e o médico tem que saber identificar essa doença. Entendeu? Porque o diagnóstico laboratorial não interfere no tratamento e não interfere na evolução da doença. Então, assim, o diagnóstico é basicamente clínico. Então, nem precisa ser no hospital. Você indo no seu médico de confiança, ele sabendo quais são os sintomas, diagnosticando, ele vai saber dar o tratamento de suporte necessário para cada paciente. Mesmo porque o teste de ELISA não é exatamente só para isso aqui, né? O ELISA ele pode ser feito para ver anticorpos, né? Para ver anticorpos, né? É qual o grau de defesa que um paciente ele pode ter. Exatamente. Isso, por exemplo, um teste de ELISA numa AIDS vai dar anticorpos muito baixos, não é verdade? Contra o vírus da AIDS. Contra o vírus da AIDS, né? Isso. Mas é o teste de ELISA, né? Isso, também a mesma exatamente. coisa.
Ou seja, é o médico, não adianta. Vocês viram, tem que passar pelo médico. O importante é o diagnóstico do clínico. médico, tá? Camila de São Bernardo tá mandando uma pergunta pra gente, tá? Camila, continua com a gente aí, tá bom? Estamos terminando, tá? As crianças podem sofrer mais com essa doença? Pode existir um tratamento diferenciado? Colocou ainda 3 pontos de interrogação, tá? Camila de São Bernardo. Então, para as crianças, assim, o que mais nos preocupa realmente são os bebês abaixo de 1 ano de idade, porque eles têm chance de ter uma doença mais grave do que os outros. Agora sim, o tratamento para crianças é o mesmo tratamento do adulto, tá? Que é o suporte clínico. Não deixar a febre ficar tão alta, dar as dores, dar remédio para dor para a criança, é basicamente o mesmo. Entendi. Então, tanto uma criança quanto o adulto já, o vovô, a vovó, teriam maiores problemas, vamos colocar assim, não é verdade? Isso. Mas por causa de uma desidratação maior, uma falta de apetite, uma anorexia, uma prostração, é esse o risco maior? Isso, exatamente. Da mesma forma que o muito idoso com comorbidades pode vir a piorar suas comorbidades, o muito jovem, por ele ter um sistema imune não tão competente quanto do adulto ou quanto da criança um pouco mais velha, também sofre bastante. Entendi. Muito bem. Bom, vamos falar mais um pouquinho para quem está entrando agora em relação ao porque nós já estamos terminando, né? Eu gostaria só que o senhor repetisse o que é o vírus chikungunya, porque muita gente vai ter essa dificuldade, né? Eu acho que muita gente nunca ouviu nem falar nisso. Vírus chikungunya, quer dizer, o que é chikungunya? É da África, de onde? Da Tanzânia. Da região da Tanzânia. Tanzânia. Isso. E o chikungunya é uma palavra de um dos dialetos da Tanzânia, que significa aquele que se encurva. Tá? Dizer, porque as dores articulares são tão intensas que a pessoa fica encurvada de tanta dor. E mais uma vez, procure seu médico de confiança, porque eu acho que está aí, eu acho que é fundamental, né? Fundamental. Eu gostaria aqui de agradecer ao Dr. Pedro Paulo Faria, médico clínico geral, aqui que nos brindou com esse assunto do vírus chikungunya. E como estão chegando muitas perguntas, eu gostaria que o senhor, se possível, se o senhor permitir, deixar no ar o seu e-mail, então um telefone, para que as pessoas possam entrar em contato com o senhor para mandar perguntas ou alguma outra coisa, por favor. Claro, claro. O meu e-mail para contato é pedro.paulo.faria@usp.br. Tá, e algum telefone fácil? Telefone, tem o 2376-9975. Perfeito. Gostaria de agradecer ao senhor ter aceitado o nosso convite e as câmeras estão à sua disposição aí para a finalização. Não, doutor Ângelo, o que eu sempre gosto de ressaltar é assim, a importância de não tentar fazer um autodiagnóstico, não se automedicar em casa. Por quê? Porque como a gente viu, a dengue você não pode usar anti-inflamatório, você não pode usar AS, na chikungunya você pode, mas como você vai saber isso? Você não tem a obrigação, o paciente ele não tem a obrigação de saber isso, quem tem a obrigação de saber isso é o médico, entendeu? O médico que tem que conversar com o paciente, que tem que fazer um exame físico adequado no paciente, para ele poder depois fazer todas as orientações necessárias, entendeu? Tá, muito obrigado, viu? Obrigado a você. Muito obrigado ao doutor Pedro Paulo Faria e obrigado a todos vocês, internautas, tá? Que ficaram com a gente até agora. Convido vocês até para a próxima segunda-feira, às 17h30, programa Saúde em Dia, aqui na Web TV São Caetano. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau pessoal, até lá. Tchau.